Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao compartilhamento da Bhagavad Gita, a leitura meditativa contemplativa acerca da Suprema Personalidade de Deus, dos seus versos maravilhosos, da sua orientação maravilhosa, do significado de sua divina graça, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que nos orienta também através dos significados da Bhagavad Gita. Então, neste processo, nós vamos aqui, hoje, começar um novo capítulo, capítulo 6, Dhyana Yoga. Com muito prazer, com auspiciosidade, que esses são os auspícios da vida, é nós nos valermos da nossa gratidão em receber conhecimento transcendental. É nossa alma transbordar com o alimento espiritual, o alimento da devoção, o alimento da gratidão e o alimento de estarmos aqui mais um dia com a permissão do Supremo para a leitura da Bhagavad Gita. Então, neste momento, agora eu farei minhas respeitosas reverências ao Srimad Bhagavad Gita, a canção do Supremo, o Bhagavad Gita como ele é. Autorizado, trazido por sua divina graça, Srila Prabhupada. Gratidão, gratidão, gratidão. Om Agyanati Mirandasya Gyana Janasa Lakaya Shakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abre meus olhos, ou abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências ao Srimad Bhagavad Gita, ou seja, a canção do Supremo, a canção que nos alegra, a canção que nos tira da ignorância, a canção que nos traz o conhecimento verdadeiro, o conhecimento de quem realmente nós somos. Nós somos uma alma, Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Vamos ao verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: aquele que não está apegado aos frutos do seu trabalho e que trabalha conforme sua obrigação está na ordem de vida renunciada. E é um místico de verdade e não aquele que não acende nem o fogo nem cumpre dever algum. Então, o que a Suprema Personalidade está dizendo? Que nós temos que trabalhar desapegado aos frutos do trabalho. E como é que a gente trabalha desapegado aos frutos do nosso trabalho? Quando a gente entrega todas as nossas atividades materiais aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. E desapega, eu me desapego. Por exemplo, estou aqui fazendo essa leitura. Então, essa leitura eu entrego a Deus como um pequeno serviço devocional, com a consciência de que eu faço muito pouco para Deus. Quando Deus me dá muito, infinitamente, derrama sobre mim as suas bênçãos. Então, eu faço por amor. Então, eu estou fazendo o meu serviço por amor. E, assim, eu vou oferecendo o que eu posso oferecer, nem que seja acender uma vela. Ele diz aqui acender fogo, ou seja, acender uma vela, ofertar uma oração e não cumprir nenhum dever com relação a Deus, porque Deus, ele está sempre nos dando tudo todos os dias, todas as horas e minutos, segundos. E nós o que fazemos por Deus? Ofertamos o que para Deus? Nos lembramos dele 24 horas? Não, nós nos esquecemos dele sempre. Então, não está essa Dhyana Yoga, é você fazer essa yoga de oferta a Deus, essa yoga que oferta a Deus os frutos do seu trabalho. Vamos ver aqui o que é que Srila Prabhupada nos diz em seu significado. Neste capítulo 6 de Dhyana Yoga, o Senhor explica que o processo yógico é um meio para controlar a mente e os sentidos. Todavia, para as pessoas em geral, isto é muito difícil de fazer, em especial nesta era de Kali. O que é era de Kali? Era de Kali é essa era atual que começou há mais ou menos 500 anos atrás, quando existe todo um governo, toda uma governança
em cima das eras que regem esse tempo terreno, que regem esse tempo do planeta Terra. Então, essa era de Kali é a era das desavenças, é a era das confusões, é a era das hipocrisias, é a era das mentiras, é a era do egoísmo, é a era que nós vivemos atualmente, chama-se Era de Kali. E nessa Era de Kali, esse sistema de Dhyana Yoga, esse processo da gente fazer a yoga em direção ao Supremo, é o mais recomendado. O Senhor enfatiza no processo de Karma Yoga, o agir em consciência de Krishna, é melhor. Então, eu entrego tudo para Deus. Então, nesse processo, eu estou agindo em Karma Yoga. Neste mundo, todos agem para manter sua família e para a Fernália, mas ninguém é desinteressado, pois se trabalha em troca de algum prazer pessoal, seja individual ou coletivo. Então, se eu vou para o meu trabalho, eu vou agindo em interesse, no final do mês, receber o meu salário. Ninguém age nesse mundo material desinteressadamente. São os raros, são os poucos, são os escolhidos que agem sem interesse pessoal. Dando sequência à leitura. O critério da perfeição é agir em consciência de Krishna e não com a intenção de gozar dos frutos do trabalho. Agir em consciência de Krishna é dever de cada ser vivo, porque constitucionalmente todos são partes integrantes do Supremo. Então, a partir do momento que eu tenho a minha consciência, que eu expando a minha consciência e sei que eu ajo para Deus e não para o gozo dos meus sentidos, então com essa consciência eu vou moldando o meu pensar, o meu agir, o meu contribuir com a minha vida e não fazer tudo por um interesse. Eu trabalho porque eu tenho meu dinheiro no final do mês. Eu trabalho porque eu sei que no final do ano eu vou receber 13º. Então, tudo aqui nesse mundo, nessa era de Kali, a era das cabeças de ferro, todo mundo age intencionalmente interessado em alguma coisa. As partes do corpo trabalham para a satisfação do corpo todo. Aqui ele faz essa analogia. Os membros do corpo não agem para a própria satisfação, mas para a satisfação do todo completo. Do mesmo modo, a entidade viva que age para a satisfação de Deus e não para a sua satisfação pessoal é um sannyasi perfeito, um yogi perfeito. Então, todo aquele que age em plena consciência de Deus para a satisfação de Deus é um yogi perfeito. Em contraste, quem age em consciência de Krishna trabalha para a satisfação do todo. Quem é o todo? Deus. Sem nenhum interesse pessoal. O devoto consciente de Krishna não deseja obter nenhuma satisfação pessoal. Para avaliar o grau de seu sucesso, toma como critério a satisfação de Deus. E assim ele é um perfeito sannyasi. O que é sannyasi? Por exemplo, meu mestre espiritual, ele é um sannyasi. Os sannyasis, são aqueles que são renunciados e que eles não agem para o interesse próprio. Tudo que ele faz é para agradar a Deus. Então, se ele dá uma aula é para agradar a Deus, se ele faz uma viagem é para afetar um trabalho a Deus. Então, o desejo do sannyasi é o desejo superior, superior a qualquer desejo material. E aí, nesse processo, ele vai buscando essa renúncia. A renúncia aos prazeres do corpo, aos prazeres terrenos. Mas isso é um nível de consciência que uma alma em um corpo pode atingir nessa vida, mesmo se ele, pelo seu livre-arbítrio. Por exemplo, meu mestre espiritual, ele serve a consciência de Krishna há 40 anos. Ele entrou na consciência de Krishna com 20 anos. E ele decidiu que era isso que ele queria para a vida dele nessa vida. E ele vive muito feliz. Eu mesma sou discípula dele. E eu vejo a felicidade dele em escrever livros, em viajar, em pregar a consciência de Krishna. Aqui em João Pessoa mesmo, ele já veio 2 vezes, ou muito mais, 2 vezes desde que eu sou sua discípula. Por que eu estou citando meu mestre espiritual? Porque ele é um exemplo para mim, eu sou fã dele. Porque ele está todos os dias dando aula, ele está todos os dias em consciência de Krishna. Ele está o tempo todo falando de Krishna. Quizás um dia eu chegue nessa consciência. Porque eu não sou esse corpo, eu sou uma alma. E a alma tem que fazer isso mesmo, é servir a Deus.
Ó Senhor onipotente, não desejo acumular riquezas nem desfrutar de belas mulheres, tampouco quero uma grande quantidade de seguidores, que é justamente o contrário que o povo da era de Cali quer, seguidores e pessoas para ganhar dinheiro. Tudo o que desejo é a misericórdia imotivada do teu serviço devocional em minha vida, nascimento após nascimento. Então esse verso aqui foi do Senhor Chaitanya, que veio trazer o Cantar dos Santos Nomes para essa era de Kali e veio trazer o mais elevado símbolo da renúncia perfeita quando ele entoa essa oração. Que ele não quer acumular riquezas, ele não quer seguidores, ele não quer belas mulheres. O que ele quer é nascimento após nascimento servir a Deus. Verso 2. É apropriado que saibas que aquilo que se chama renúncia é o mesmo que yoga ou união com o Supremo. Ó filho de Pandu, pois uma pessoa jamais pode tornar-se um yogi a não ser que renuncie o desejo por gratificação dos sentidos. Então, a gente se fala muito em se unir a Deus, em servir a Deus, em ter consciência de Deus, mas a gente não sabe nada sobre Deus. O que a gente sabe é de forma impessoal, imprópria, é uma forma muito periférica, é uma forma que não se aprofunda. Então, Sua Divina Graça Srila Prabhupada, ele veio ao Ocidente, ele desembarcou em Nova York e ele veio trazer a experiência da consciência de Krishna. Ou seja, você estudar sobre Deus, você saber sobre Deus, sobre Krishna e a forma de vê-lo como uma pessoa suprema. Então, se você for buscar em várias tradições religiosas ou filosofias, você não vai encontrar tantas informações, ou talvez apenas a informação acerca de Deus, acerca do Absoluto, dentro da filosofia védica, pois os Vedas estudam a suprema personalidade de Deus. Então, quando a gente renuncia aos frutos do trabalho, a gratificação por interesse de fazer uma coisa que o outro faz outra, outro faz outra, outro faz outra, e sempre buscando essa gratificação, a gente renuncia, então a gente entra em yoga, a gente entra em união com Deus propriamente. Aqui é dito no verso 2, estamos no capítulo 6, um capítulo novo, chamado de Dhyana Yoga. Ou seja, você fazer a yoga para o Supremo. Você se unir ao Supremo em yoga, em união. O verdadeiro Bhakti significa que a pessoa deve procurar conhecer sua posição constitucional como entidade viva e agir apropriadamente. Qual é a minha posição constitucional? Eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. Então, se eu sou uma alma, eu devo servir a quem? A Deus. Em Bhakti, em devoção. O ser vivo não tem identidade separada, independente de Deus. Ele é a energia marginal do Supremo. Quando está aprisionado na energia material, é condicionado, e quando é consciente de Krishna, está inteirado na energia espiritual, está em seu verdadeiro natural estado de vida. Então, quando a gente tem consciência de Deus e serve a Deus em devoção, a gente está atuando na nossa verdadeira constituição, a gente está atuando na nossa verdadeira missão. A nossa missão aqui não é exercer cargos, não é querer ser reconhecido materialmente, mas sim buscar o entendimento: quem sou eu, qual é a minha relação com o Supremo, o que é que eu estou fazendo aqui, e quando terminar tudo isso aqui, para onde eu vou. Essa é a verdadeira renúncia do conhecimento acerca de Deus e acerca de quem eu sou. Então, essa é a verdadeira religião segundo Srila Prabhupada. Então, nesse processo de consciência de Krishna, a gente busca esse conhecimento completo e cessa, para com todo o gozo dos sentidos materiais. Então, nesse processo de renúncia, nós vamos praticando esse yoga, essa Dhyana Yoga, que é a yoga em direção ao Supremo, e vamos buscar ocupar os nossos sentidos em algo que não seja material, que seja em consciência de Krishna. E aí você pode dizer: mas como é que pode? Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho que assinar ponto. Eu sempre busco esse exemplo, porque é o mais corriqueiro e é o mais comum nos dias de hoje. Como é que eu vou servir a Deus, em consciência de Deus, praticar Dhyana Yoga no meu serviço material, meu trabalho material? Como é que eu faço isso? Você tem que entender que todas as suas ações você vai buscar entregar a Deus, em consciência de Deus. Você vai praticar Dhyana Yoga, você vai
sair fora dessa gratificação dos sentidos. Você vai receber seu salário no final do mês e você vai ofertar a Deus. Deus, está aqui o meu salário, tanto, X, e esse salário é seu. É o Senhor que está me dando para que eu possa sobreviver aqui nesse mundo material. E aí, com essa forma de consciência, com essa forma de trabalhar essa consciência, você vai se desapegando. Isso não é de uma hora para outra, não é bater uma palma e você desapegou. Não. Você vai, está ouvindo aqui, você vai refletindo, você vai meditando, você vai dizendo, não, eu quero praticar essa Dhyana Yoga, essa yoga, na qual eu vou me unir ao Supremo e eu vou entregar tudo para Ele. Então, nesse processo, a gente vai se tornando um yogi, aquele que pratica yoga, ou seja, união a Deus. O objetivo do conhecimento e da restrição dos sentidos, conforme prescreve os processos de conhecimento e de união a Deus, cumpre-se automaticamente na consciência de Deus. Se alguém não for capaz de abandonar as atividades de sua natureza egoísta, o conhecimento e a união a Deus não surtirão efeito algum. Por quê? Porque você não pode se aproximar de Deus. Por Deus você até pode, mas não é o caminho adequado. Você não se aproxima de Deus apegado às coisas materiais. Jesus diz, vou trazer novamente, sempre eu falava isso aqui e até parei de falar, mas vou falar de novo. Jesus diz, não se pode servir a dois senhores, ou se ama um e odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Porque existe Deus e a matéria. Quem você vai amar? Deus? Então você vai ter que se apegar à matéria. Ah, não, eu quero amar a matéria, eu quero me apegar à matéria. Então você vai ficar esquecida de Deus. E é justamente por este processo que a gente cai neste mundo material. Porque a gente se esquece de Deus e porque a gente só pensa em coisas materiais. O verdadeiro objetivo é que a entidade viva abandone toda satisfação egoísta e esteja preparada para satisfazer o Supremo. O devoto consciente de Deus não deseja nenhuma espécie de gozo pessoal. Aí a pessoa diz, nossa, como fulano é tão inteligente, fala bem, fala, grava, fala da Bhagavad Gita. Nossa, aí você começa a se sentir o erudito. Não, eu não tenho glórias nenhuma aqui. As glórias daqui desse estudo, dessa leitura, elas são dadas e enviadas a Deus que está no meu coração e que Ele me intui. Muitas vezes eu escuto este vídeo antes mesmo de postar nas redes sociais e muitas vezes eu fico impressionada comigo. E eu digo, eu tenho essa inteligência de falar essas coisas, entendeu? Então assim você vai se surpreendendo dia após dia e sabendo que a sua inteligência não é sua, que o que você fala, que o que você pensa, em consciência de Deus, não em consciência materialista, é Deus que traz isso para você. Para que você seja um instrumento de Deus para expandir o seu mundo e expandir o mundo das pessoas ao seu redor, com consciência acerca de Deus. Ele sempre se ocupa em dar prazer a Deus. Gente, o prazer é para Deus. Quando a gente quer desfrutar das coisas materiais separado de Deus, a gente vai obter sofrimento. Quem não tem nenhuma informação sobre Deus, sobre o Supremo, fatalmente ocupa-se em buscar sua satisfação, porque ninguém pode permanecer na plataforma da inatividade. Então, se eu não dou prazer a Deus, eu vou dar prazer a quem? A mim, ao meu egoísmo, aos meus pensamentos materialistas. Todos os propósitos se cumprem perfeitamente através da prática da consciência sobre Deus, chamada de consciência de Krishna, a consciência acerca do absoluto, da suprema personalidade de Deus. Verso 3. Afirma-se que para quem é neófito, no sistema de yoga, o trabalho é o meio. E para quem já está elevado em yoga, o cessar de todas as atividades materiais é considerado também o meio. Então, se eu estou fazendo todo esse esforço, eu estou estudando, eu estou contemplando, eu estou tendo consciência de Deus, eu estou cantando os santos nomes de Deus, eu estou me unindo às pessoas que pensam, sentem, praticam a mesma coisa. Então, nesse momento, o meu propósito é Deus e o meu são as minhas atividades. Então, nesse processo de yoga, eu vou me elevando gradativamente. Yoga significa união a Deus.
em Dhyana Yoga, que é a yoga do amor a Deus. O yoga onde eu oferto tudo para Deus. Karma Yoga eu pego minhas ações, que é o capítulo 5, todas as ações, e eu coloco aos pés de Deus e digo, Deus, está aqui minhas ações. E Dhyana é a forma da yoga que eu vou entregar tudo isso para Deus. Então, é uma puxa a outra. Karma Yoga, Dhyana Yoga. Para culminar em Bhakti Yoga, que é a própria devoção a Deus. O processo de unir-se ao Supremo chama-se Yoga. Então, toda vez que você ouvir essa palavra Yoga, é o processo de se unir a Deus. Pode ser comparado a uma escada que atinge a percepção espiritual máxima. Essa escada começa da mais baixa condição material da entidade viva e vai até a perfeita autorrealização em vida espiritual pura. Vida espiritual pura. Conforme os graus de elevação, diferentes partes da escada são conhecidas por nomes distintos. Mas no todo, a escada inteira chama-se Yoga, união a Deus, e pode se dividir em 3 partes. Jnana Yoga. Jnana Yoga é a yoga do conhecimento acerca de Deus. Dhyana Yoga é a forma que eu medito em Deus e entrego todos os frutos das minhas ações a Deus. E Bhakti Yoga é a yoga da pura devoção a Deus, que é o estágio mais elevado, que poucos conseguem chegar nesse estado de Bhakti, porque é você desenvolver em seu coração o amor puro por Deus. Nessa era de Kali, nessa era louca das desavenças, chamada de era de Kali na filosofia védica, quem desenvolve amor puro por Deus? Quem está nesse processo de consciência pura para chegar a esse amor a Deus chamado de Prema Bhakti? Poucos, ou quase pouquíssimos. Então, o começo da escada chama-se a fase de Yoga Rukshu. O degrau mais elevado chama-se Yoga Ruda. Ou seja, vamos praticar a meditação através dos princípios reguladores da vida e a prática de diferentes posturas, que são mais ou menos exercícios corpóreos. Mas aqui são esses exercícios corpóreos. É só para o corpo, não tem nada a ver com essa yoga da união a Deus. Mas quando eu busco o conhecimento, quando eu busco essa yoga para a devoção a Deus e atinjo o nível de consciência de devoção a Deus, eu estou nesse processo, que é conhecimento acerca de Deus, yoga de Deus, Dhyana Yoga e Bhakti Yoga, que é a pura devoção. A palavra Bhakti significa devoção. Entretanto, quem é consciente de Deus, de Krishna, está situado desde o início na plataforma de meditação, porque sempre pensa em Krishna. Então, Dhyana Yoga, que é esse capítulo que nós estamos começando agora, significa eu estou meditando em Deus. Eu estou pensando em Deus, eu estou sentindo Deus e eu estou meditando em Deus. Está sempre pensando em Deus, em Krishna, e ocupando-se constantemente a serviço de Krishna, considerando que cessou todas as atividades materiais. Não é que você vai deixar para lá todas as atividades materiais e vai dizer, não, eu agora vivo no mundo da yoga, Não. Você precisa das suas coisas materiais, mas você precisa desenvolver essa yoga, essa meditação em Deus. Meditar em Deus, meditar no Supremo. E as coisas materiais você oferta para Deus. Então você vai, se desgarrando e saindo dessa história de achar que você está aqui pelas coisas materiais, que você vive as coisas materiais, porque você não vive. Você ilude-se neste processo. Por quê? Porque simplesmente quando você adoece e você vai embora deste corpo, você não leva absolutamente nada material. Você vai deixar tudo aqui. Porque Deus emprestou a você durante o tempo que você permaneceu com uma alma neste corpo material, no tempo que você passou aqui na Terra. Então, nesse processo de Dhyana Yoga, a gente precisa ser consciente de Deus e entrar nessa plataforma de meditação no Supremo, que chama-se Dhyana Yoga, a meditação no Supremo, que é exatamente este capítulo que nós estamos começando hoje, capítulo 6, Bhagavad Gita, como ele é, Dhyana Yoga, verso 1, 2 e 3, para o dia de hoje, com muito amor, com amor, devoção e gratidão. Por quê? Porque sempre temos que encher nosso coração desses 3 requisitos.
Amor, devoção e gratidão, e meditar em Deus, e pensar em Deus, e nunca esquecer de Deus. Por quê? Porque essa é a função nossa, a função da alma. Nós somos uma alma, e o caminho é esse. Com gratidão, eu encerro hoje o início do capítulo 6 de Jnana Yoga. Com gratidão, eu encerro. Namastê, meu Deus interior, saúde do seu Deus interior. Hare Krishna. Que Krishna nos abençoe neste dia de hoje e sempre.